Estamos fazendo uma série de mensagens baseada na carta de Paulo aos Romanos e vamos continuar nesta jornada pela carta de Paulo aos Romanos durante esse próximo mês e encerraremos, se Deus permitir, no final do mês de julho. Nós vamos caminhando a cada domingo, a cada culto, por um capítulo. Se você tem acompanhado, você tem visto a riqueza desse texto, como ele é profundo e como muitas vezes não há tempo suficiente numa exposição de aprofundarmos tanto pela riqueza do texto. Mas nós estamos chegando hoje no capítulo 5. Romanos tem 16 capítulos. E a gente vai sendo impactado pela mensagem, e eu quero pedir para que você também vá tendo paciência, porque talvez algumas dúvidas, algumas provocações que o próprio texto faz, ele vai responder também ao longo de toda a sua carta. Nós estamos ainda no início, ainda no primeiro terço dessa carta. Nós começamos vendo como Paulo, ele inicia esse tratado teológico através do capítulo 1 e do capítulo 2, quando Paulo ele fala francamente sobre o pecado da humanidade, o afastamento que a humanidade teve de Deus, trocando a glória do Senhor pela glória à criação, e junto com essa idolatria vem a imoralidade e uma decadência que vai a cada vez mais para as profundezas do pecado, mas ao mesmo tempo o texto, assim como ele nos leva para o mais profundo da escuridão, esse texto também começa a exaltar o Evangelho de Jesus, trazendo a superioridade do poder de Deus, como ele promove o resgate da humanidade. Nós vamos para o capítulo 3, onde há uma sentença, onde todos nós somos pecadores, não há um justo sequer, e começamos a ver como se promove a justiça salvadora. A justiça salvadora, ela começa a se revelar a partir do verso 21 do capítulo 3. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, para todos os que creem. Então agora nós começamos a ter ali a revelação de como Deus propõe resgatar a humanidade destas profundezas do pecado, da escuridão, e vamos vendo a justificação. Essa palavra ela vai começar a surgir com mais força. Justificação pela fé. O que é justificação? Justificação é um termo jurídico. Se você parar para perceber, todo o início do livro, a carta de Paulo aos Romanos, ele usa um contexto como se fosse um grande julgamento, como se a humanidade estivesse no banco dos réus. Paulo ele faz um papel inicial de um promotor, acusando a humanidade, acusando o homem e a mulher de trocarem a glória de Deus pela glória da sua criação, acusando a humanidade pela idolatria, pela imoralidade, acusando inclusive o religioso pelo seu moralismo, dizendo que não há escapatória, todos pecaram, não há como ter acesso a Deus, a não ser por nota máxima, e mesmo o melhor dos moralistas sabe que não consegue atingir a nota máxima. Então Paulo mostra a condenação nesse júri, mas ao mesmo tempo, Paulo traz esse termo jurídico da justificação, que é oposto à condenação. Quando você pensar em justificação, pensa que é o contrário de condenação. Se de fato todas as provas trazem acusação, trazem a penalidade para o homem e para a mulher, há uma virada de mesa em que, ao invés de a humanidade ser condenada,
a humanidade é justificada. Mas como é feita essa justificação? Através dessa justiça salvadora, através da fé em Jesus. E o final do capítulo 3, Paulo, ele sempre está também tentando lembrar do leitor judeu, o leitor que seguiu o judaísmo, que seguiu a lei de Moisés. Porque para esse leitor, a fé pode ser uma novidade. E ele chega a questionar, talvez ele fazendo aqui a voz do judeu, mas então Deus mudou? Mudou as regras do jogo? Não era obedecendo a lei que se ganhava essa justificação, o contrário da condenação? E aí nós vemos hoje, pela manhã, o pastor Rodrigo apresentando o capítulo 4, dizendo que até mesmo no Antigo Testamento, a justificação acontecia pela fé. Não era pela obediência às leis, mas através da fé. E ele traz como exemplo máximo Abraão, que é o pai da fé. Abraão é o pai do judaísmo. Todos os judeus se dizem filhos de Abraão. Então Paulo, meticulosamente, ele vai lá em Abraão e falou: Abraão é um homem de Deus, que todos nós temos convicção sobre isso. Ele foi justificado pela sua fé. Ele não foi condenado, mas justificado pela fé, porque ele, inclusive, viveu antes da própria lei de Moisés. E antes mesmo de haver lei, Deus já buscava aqueles que o adoram em espírito e em verdade, mas com confiança, com essa fé, com essa entrega, mesmo quando as coisas não funcionam como nós gostaríamos que funcionasse. Então, se você perdeu alguma dessas mensagens passadas, busque no nosso canal no YouTube, elas estão sendo gravadas, editadas, para que você tenha livre acesso, possa ouvi-las, revê-las e possa caminhar conosco nessa jornada. E agora nós chegamos no capítulo 5. O capítulo 5 está mudando aqui para mim, tá? Fala mais sobre essa justificação. Essa justificação que foi apresentada através do capítulo 4, como sendo a maneira como Abraão foi salvo. Agora, Paulo, ele está trazendo um assunto de uma maneira mais clara, mostrando que esse ato judicial de Deus é um ato judicial pelo qual ele perdoa os pecados. Se a humanidade deveria ser condenada à morte pelos seus pecados, a justiça salvadora promove a justificação daqueles que deveriam morrer. E agora no capítulo 5, nós vamos ver Paulo tratando mais sobre esta justificação. O capítulo 5, ele pode ser dividido em duas partes. A primeira parte, algumas Bíblias de vocês, inclusive, marcam esses parágrafos através de subtítulos. Nós temos uma primeira parte que é do versículo 1 até o versículo 11, que fala sobre os benefícios da justificação. Então, os primeiros 11 versículos do capítulo 5, Paulo vai trazer um relato de como nós somos beneficiados por esse ato de Deus, de nos perdoar dos nossos pecados. E, a partir do verso 12, nós vamos ver também Paulo falando da justificação a partir das duas humanidades, e que nós vamos ver brevemente, até o final deste sermão, essas duas humanidades, como Paulo faz um contraste entre os dois Adões, o Adão do Éden e o Adão da cruz, entre o Adão criado em Gênesis e o Adão, o Filho de Deus, como essas duas humanidades, elas se refletem nesta justificação. Mas vamos primeiro olhar para esse primeiro texto, primeiro versículo do capítulo 5, a primeira parte, que fala sobre os benefícios da justificação. E aqui eu quero destacar os dois primeiros versículos, porque se você perceber, nós vamos passar por vários versículos muito conhecidos, que nós, inclusive, recitamos em alguns momentos. E agora nós temos a oportunidade de ver esses versículos nos seus contextos.
Muitas vezes a gente solta os versículos assim, a solta, né, a torta e a direita, mas o fato é que agora a gente tem a oportunidade de ver esses versículos em seus contextos. E o versículo 1 e 2, eles são dois versículos extremamente importantes, onde Paulo assim relata: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso, pela fé, a esta graça na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Eu vou ler mais uma vez. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Senhor, ajuda-nos a entender esses primeiros versículos e também no decorrer do texto que possamos ser iluminados pelo Teu Espírito Santo, para poder entender esses benefícios que a justificação nos traz. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Esses dois primeiros versículos do capítulo 5 vão nos trazer 3 realidades que a justificação produz. Lembrando, o que é a justificação? Justificação é o oposto de condenação. É um ato que Deus promove, pelo qual Ele nos perdoa dos nossos pecados e nos torna justos. Perdão. Nos torna justos significa que nós nunca fomos inocentes. Porque um resultado muito normal num final de um tribunal, de um julgamento, é você ser declarado inocente ou culpado. Mas nesse caso, nesse julgamento, surge uma terceira condição: nem culpado e nem inocente, mas justificado. O que significa essa justificação? Significa que nós éramos de fato culpados, porém nós não vamos ser condenados à pena de morte, porque alguém será condenado no nosso lugar. Então a nós é dado um status de justificado. Olha, a sua conta foi paga, a sua pena alguém vai pagar no seu lugar. Você está livre. Então, nós temos sempre que lembrar, porque todo momento nós vamos ver essa palavra justificação surgindo no texto. Esse ato de Deus, pelo qual Ele perdoa os nossos pecados, através dessa justiça salvadora, através desse evangelho. E quais são os benefícios que esse ato de Deus, que essa justiça promove? Estão nesses 2 primeiros versículos. O primeiro deles é: nós temos paz com Deus. Talvez você não perceba o que significa paz com Deus. Paz com Deus, o texto, ele vai falar que, de alguma maneira, vai nos trazer a ideia de que acabaram as hostilidades entre nós e Deus. Porque o pecado, o nosso pecado, promove uma ruptura no relacionamento entre eu e Deus. Quando Adão e Eva tomaram a decisão por comer daquele fruto do conhecimento do bem e do mal, houve ali uma ruptura do relacionamento entre Deus e os homens, mas não somente uma separação, mas literalmente uma guerra. Entraram em desacordo. Houve um desacordo, há um rompimento de relações, mas há também um estranhamento, há uma coisa que ficou ruim. Não é simplesmente cada um seguir o seu caminho e vida que segue. Não. As coisas começaram a dar muito mal e nós estamos vivendo, inclusive, ainda consequências desta escolha feita por Adão. Mas quando nós recebemos pela fé essa justificação, a primeira realidade que nós experimentamos, o primeiro benefício, é essa paz. Ou seja, existe reconciliação. A hostilidade entre Deus e nós acaba. É o fim de uma guerra.
Essa é a primeira realidade. Mas essa realidade, ela também traz um segundo benefício que está lá: obtemos acesso à graça pela fé. O que significa isso? Talvez aqui é um pouco mais complexo, mas a ideia é assim, porque poderíamos ter resolvido o nosso relacionamento com Deus. E aí, da mesma maneira, assim como muitas vezes eu sou ofendido e eu perdoo, ao perdoar alguém, dependendo da ofensa que essa pessoa promoveu, eu tenho liberdade para me afastar dela e dizer: olha, está perdoado, né? Não há nada mais que para ser resolvido, mas daqui para frente, você segue a sua vida e eu sigo a minha. Quando somos justificados pela fé, não é só que Deus ele resolve a hostilidade, mas Deus ele também promove uma adoção. Nós somos chamados, apesar de tudo que aconteceu, nós somos chamados a ter acesso a Ele. Acesso pela graça. Então, um dos benefícios é esse acesso. Em Cristo, nós somos conduzidos ao interior da sala do trono real. E nela permanecemos. Agora nós somos filhos e filhas de Deus. Nós não somos apenas perdoados e justificados, mas nós somos adotados. E temos agora acesso ao Pai. E podemos, como temos o privilégio, alguns tiveram o privilégio de ter o pai e a mãe, sempre que estamos em dificuldade, estamos apertados, estamos enrolados, a gente pode chegar para o pai e para a mãe: pai, me ajuda, pai, me empresta um dinheiro, pai, me manda um pix. Mãe, agora a gente tem um pai, e a gente tem livre acesso, não tem nada que nos impeça. Isso é um benefício da justificação. Eu posso ser até um filho rebelde, mas até mesmo um filho rebelde, um filho mais obstinado, ele tem acesso ao pai, porque qual é o pai que dá ao seu filho uma pedra quando o filho pede pão? Percebe o privilégio da justificação? Então, se nós primeiros acabam a hostilidade, nós temos paz com Deus, agora também nós temos acesso a Ele. Ele nos ouve e Ele se relaciona conosco. Nós temos um pai. E o terceiro benefício, o texto vai dizer que agora também nós temos esperança. Temos a esperança da glória de Deus. O que significa isso? Esperança cristã, que é como o texto está sendo nos dado, não é uma esperança qualquer. Não é a esperança que amanhã o meu time ganhe do Palmeiras. Porque a esperança é a última que morre. Mas essa esperança humana é uma esperança muito fraca. É uma esperança que não nos dá nenhuma garantia. Eu posso ser a pessoa mais esperançosa do mundo, mas todos os números estão contra mim. Mas quando nós falamos de esperança cristã, o texto faz nos dizer que a esperança cristã é uma convicção, é uma certeza, que quanto mais nós experimentamos essa paz e esse acesso ao Pai, mais convictos e firmes nós estamos acerca da expectativa da glória da eternidade. Porque, na verdade, eu não vou esperar para receber e experimentar os privilégios da eternidade apenas no fim da minha vida. Eu já experimento hoje. E as experiências que eu tenho hoje vão me dando convicção, vão me dando certeza de que tem mais pela frente. De que as coisas vão ainda ser melhores do que são agora. Então percebe como a justificação ela é fundamental para a fé cristã? Quando a gente entende essa justificação, nós podemos experimentar esses três benefícios: a paz com Deus, o acesso à graça, porque agora nós não somos mais vistos como condenados, mas somos vistos como filhos. E quando Deus olha para nós, Ele só olha a nós com graça, e não mais com ira, porque agora o que aconteceu? Não existe mais nenhuma hostilidade. E por último, nós temos esperança que o melhor está por vir, que esse é só o começo. Esse é só o começo. Bacana, né? Esses são os 2 primeiros versículos. Por quê? Porque Paulo sabe que o homem ele é pessimista.
E ele está imaginando que o seu leitor está dizendo assim, grande coisa. Só para que você entenda, eu vou fazer aqui, tem um próximo slide, estou esquecendo dele, mas só para você entender. Esses 3 benefícios, eles mostram os 3 tempos verbais da nossa salvação. O passado, o presente e o futuro. No passado, nós fomos libertos do nosso pecado. Tivemos em Cristo perdão dos nossos pecados. No presente, nós temos agora livre acesso, podemos desfrutar esse relacionamento pessoal. E no futuro, nós podemos experimentar a liberdade de viver a presença plena e impressionante da glória de Deus. Porque ainda já fomos salvos, mas ainda seremos salvos. Esse texto traz, esses 3 versículos traz então a nossa salvação, o processo de salvação. Já fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Só que aí vem também o leitor pessimista. Ok, bacana, bonito, mas isso para mim parece muito autoajuda. É uma fé que triunfalista, que diz que tudo vai dar certo, que tudo vai correr bem, mas se as coisas começam a não funcionar como deveriam funcionar? Então a pergunta que fica é, mas quando as coisas estão ruins, que diferença faz? Paz, acesso e glória futura. Que diferença faz quando o caos mudou a tela aí, gente, vê para mim. Que diferença faz quando o caos ele aparece na minha vida? Quando alguma coisa sai, não funciona como deveria funcionar. Quando um diagnóstico aparece e me traz uma notícia que me condena a uma morte futura. Quando eu perco uma pessoa que eu amo. Que diferença faz tudo isso? O que Paulo está nos dizendo é que faz muita diferença. Faz muita diferença. Ser justificado e experimentar desses benefícios é ainda mais fundamental quando passarmos por tribulações. E ele vai dizer lá no verso 3, não só isso, mas também nós nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança um caráter aprovado. E o caráter aprovado é esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo, que Ele nos concedeu. Aqui também há um esclarecimento, porque alguns imaginam que ao sermos justificados por Deus, a nos tornarmos filhos de Deus, aí só vai acontecer coisa boa. A nossa vida vai prosperar, que agora a gente não é mais cauda, agora a gente é cabeça, porque agora a gente é filho do rei, e porque agora também a gente tem acesso ao Pai, e tudo que a gente pedir o Pai vai dar. Mas não é bem assim que as coisas funcionam. A gente continua vivendo num ambiente decaído, a gente continua vivendo num ambiente corrompido pelo pecado, a gente continua sendo ainda assolado pelas consequências do pecado, continuamos doentes, continuamos vivendo por percalços, por situações difíceis, por crises financeiras. Em nenhum momento a palavra de Deus vai nos dizer que os filhos de Deus vão sair imunes ao sofrimento. Muito pelo contrário, a vida vai continuar nos machucando. Mas agora, ao sermos atribulados, ao passarmos pelas tribulações, ao sermos confrontados por notícias de morte, ao momento em que estamos de alguma maneira sendo ali, tirado de nós o chão, e ficamos totalmente perplexos com notícias ruins, ele diz o seguinte, olha, é mais aí que você tem que se prender na justificação. Porque o que ele está dizendo é o seguinte, porque é quando estamos em tribulação que há a oportunidade para perseverar. É na tribulação que existe a oportunidade de a gente ajustar o foco. O que significa essa perseverança? Perseverança tem a ver o seguinte, olha, eu vou continuar seguindo em frente, eu não vou desistir. E quando a gente passa por momentos difíceis, é um momento em que muitas coisas que eram banais
tornam-se sem importância qualquer. Porque quando a gente perde a saúde, não importa mais o que o presidente está dizendo, quem vai ser o próximo presidente dos Estados Unidos. Porque agora há um foco. E é nisso que a gente precisa entender, que muitas vezes há uma oportunidade para a gente ajustar o foco na tribulação. Para a gente parar de correr atrás de banalidades e prestar atenção naquilo que faz sentido. Então, perseverar, manter a sua perseverança, ajustar o foco, é manter a determinação. Porque se você manter a sua determinação, você vai se fortalecer, você vai amadurecer, você vai ser levado à aprovação. Vai te fazer uma pessoa melhor. E é fato aqui, né? Aqueles que têm um pouco de cabelo branco que nem eu, sabe que a vida machuca, mas Deus cura. A vida machuca, mas existe um fortalecimento, a gente sai melhor. Ninguém podemos sair até estrupiado, sem braço, né? Sem um rim, literalmente. Mas a gente sai mais forte, sai mais maduro, sai mais confiante. A vida faz mais sentido. E não só isso, isso traz também um crescimento em esperança, uma certeza mais forte e uma convicção em Deus. O que significa isso? Tudo isso faz com que a gente entenda quem é Deus. A perseverança traz esse caráter aprovado, ele termina lá o versículo 4. E o caráter aprovado, esperança. E olha como ele vai terminar, esse versículo ele é fantástico. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo, que Ele nos concedeu. Porque é quando a coisa aperta, é quando as coisas não fazem mais sentido, quando nada mais tem valor, quando a gente está ali naquele momento difícil, quando a gente está esperando uma solução, a gente se apega ao Senhor. E o Senhor, Ele vem, Ele responde, Ele se mostra. Não necessariamente Ele promove aquilo que a gente quer. Mas é fato, você pode falar com qualquer pessoa que passou pelas mais difíceis lutas e manteve a sua fé em Cristo Jesus. Essas pessoas, elas têm uma maior intimidade com Deus. Porque Deus se revela, Deus se mostra, Deus fortalece. E você pode entender, e é uma coisa que a gente não tem como explicar. Como saber que essa esperança é certa? Por que ele fala, essa esperança não nos decepciona? Como saber que você não está apenas desejando que isso seja verdade? Porque ele fala isso. Todo cristão tem alguma experiência interior do amor de Deus. Por isso que ele diz, a esperança não decepciona, porque Deus derrama o seu amor nos corações. Não importa pelo que você está passando. Não importa se as coisas não funcionam como você acha que deveriam funcionar. Não importa os diagnósticos que você está recebendo, as más notícias. Se apegue à palavra que diz a esperança não decepciona. Deus não vai te decepcionar. Deus tem um plano. E esse plano ele vai continuar sendo executado da maneira como Ele propôs. Mesmo que isso venha trazer dor. Mas Ele vai se revelar, você vai ver, você vai experimentar, você não vai se decepcionar. Mas isso ainda é alguma coisa interna, é uma coisa meio subjetiva, que cada um vai ter que experimentar, passando pelo seu perrengue. E aí ele vem para o texto, quando ele diz, no versículo 6, de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer, mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Sabe o que isso significa? Significa que se também existe uma experiência interna e subjetiva que cada um vai viver, buscando fortalecer a sua fé em Jesus Cristo, apesar das tribulações,
nós também podemos saber que a esperança não decepciona, porque existe algo externo e objetivo que já aconteceu. Cristo morreu na cruz muito antes de qualquer coisa ter acontecido. Quando eu ainda era pecador, quando eu ainda nem era nascido, Deus já promoveu uma oportunidade de reconciliação, de paz, de acesso à graça. Isso já aconteceu. Então, se Deus fez isso quando ainda éramos pecadores, o que Deus não vai ainda fazer por nós agora, filhos de Deus? Por isso que, quando Romanos, ele inicia o texto de Romanos, ele diz, o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Todos os dias é pela fé, é uma confiança, é uma convicção de que as coisas vão acontecer como devem acontecer, porque Deus está no controle, e Ele tem o melhor, Ele vai fazer acontecer aquilo que Ele quer que vai acontecer. E isso vai dizer o seguinte, que a gente vai chegar lá, que Deus não vai nos abandonar, que Deus não só promoveu a nossa salvação na cruz há 2000 anos atrás, mas Ele continua aqui hoje com a gente. Jesus mesmo diz, e eis que estarei convosco todos os dias. Para onde a gente vai chegar. Esse é um dos textos que nos ajuda, inclusive, a ter a segurança na salvação, que ninguém vai se perder. Que, na verdade, nós vamos olhar, se você quiser, até vou dar aqui para você um spoiler, lá no capítulo 8, no verso 32, o texto diz assim, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Ou a gente confia nisso, ou a gente coloca a nossa fé, a nossa esperança nessa justiça salvadora, ou nós estamos perdendo nosso tempo aqui. Ou você podia estar fazendo uma coisa melhor, inclusive essa hora, debaixo do cobertor, talvez. Mas o fato é que a palavra está nos dizendo que, olha, mesmo que as coisas não estão acontecendo como você acha que elas deveriam acontecer, siga em frente. Mantenha, seja perseverante, determinado, porque você vai chegar lá. Deus não é um Deus de mentira, não é homem para mentir. E se Ele já moveu céus e terra, se Deus que abriu o céu para nós, Ele vai garantir que a gente vai chegar lá no céu. Se Deus abriu o céu com o sangue de Cristo na cruz, Ele vai fazer tudo o que precisar para que a gente chegue até o céu. Amém? E a gente tem que crer nisso. A gente precisa crer nisso. Essa é o benefício de ser justificado. E sabe o que isso gera? Isso gera alegria. Porque a alegria deve ser a grande marca de uma pessoa justificada. E a alegria aqui não é sair rindo, de qualquer coisa. Mas a alegria tem a ver com contentamento, com equilíbrio, com paz interior. Com saber que as coisas não estão funcionando e você nem sabe explicar, mas você sabe que vai dar certo. Porque Deus é conosco. O Senhor é o nosso pastor. E de nada teremos falta. E olha que bonito. Versículo 9, como agora somos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte do seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Versículo 11, não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que nos é dado como oportunidade de se alegrar no Senhor, de recebermos essas promessas e guardarmos em nosso coração. Porque qual é o privilégio da justiça salvadora? É conhecermos o Evangelho. E o Evangelho nos oferece Deus. E Deus não muda. Hoje existem pessoas que estão buscando satisfazer as suas vidas com coisas, com dinheiro, com poder, com sexo, com drogas. O texto do Antigo Testamento diz, uns confiam em cavalos,
em carros, em cavalos. Mas os crentes em Cristo Jesus, aqueles que são justificados pela esta justiça salvadora, por esse evangelho, ganham nada mais, nada menos do que o próprio Deus. Ganham acesso a Deus. E nós precisamos entender isso. E isso precisa mudar a nossa maneira de encarar as coisas. E não mais como aquele desenho que tinha lá da Hanna-Barbera. Ó dia, ó céus, ó vida. Tudo acontece comigo, sou, né? Até no livro de Eclesiastes, lá tem uma hora lá que tem um pastor que chama o livro de Eclesiastes como o livro mais amargo da Bíblia. O sábio fica falando, olha como os ímpios prosperam, olha como eles se dão bem, olha eu aqui apanhando, olha eu aqui sofrendo. Autocomiseração é pecado para um filho de Deus. Autocomiseração é pecado. Essa coisa de dizer assim, coitadinho de mim, só acontece comigo. Para com isso. Você é um filho de Deus salvo em Cristo Jesus. Pode ser que sim, que você está vivendo um momento de maior tribulação até que outras pessoas, mas continue em frente. Deus quer se revelar a você. É uma oportunidade para você parar de confiar em algumas outras coisas que você talvez está confiando. Deus está te moldando. Ele quer se revelar. E aí então nós chegamos na segunda parte do capítulo 5, quando agora ele continua falando dessa justificação, mas Paulo, ele pretende fechar esse texto sobre a justificação, apresentando essas duas humanidades, mostrando esse contraste entre o primeiro homem, Adão, e o homem, filho de Deus, Jesus. E ele faz isso usando 3 partes no texto. A primeira parte, mostrando que Adão e Jesus, apresentando Adão e Jesus. Apresentando o Adão do Éden e a queda. Apresentando Jesus como filho, o homem, aquele que veio do céu e que morreu na cruz. Depois ele vai dizer numa segunda parte, a partir da última metade do versículo 14, onde Adão e Jesus são diferentes. E por último ele vai apresentar o que Adão e Jesus são iguais. Aí você fala, mas Fábio, por que nós temos que saber isso? Porque aqui tem algo que muitas vezes a gente não percebe, a gente passa batido, mas Paulo, ele vai fechar todos os pontos, ele não vai deixar nenhuma brecha, não vai deixar nada solto. E aí ele quer fazer esse fechamento, nos mostrando como Deus solucionou a questão do pecado através da sua justiça salvadora, através de Jesus, e nos dando essa oportunidade. Olha lá, e ele está usando até a expressão conclusiva dizendo, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. E eu só quero destacar aqui algumas partes importantes desse versículo 12, que vai mostrar o seguinte, que foi através de Adão abriu uma porta para o pecado. Foi Adão, ali, o primeiro homem criado à imagem e semelhança de Deus. Foi ele o responsável por abrir essa porta que trouxe o pecado. Da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, o pecado abre a porta para uma outra consequência, que é a morte. E assim também a morte veio a todos os homens. Você pode até trocar, a toda a humanidade. E aqui tem um conceito que a gente precisa entender, e Paulo quer deixar claro isso, que é um conceito da solidariedade humana, que para nós, principalmente nós ocidentais, que vivemos no século 21, para nós é muito difícil aceitar, porque nós somos influenciados pelo individualismo.
é fato que quando a gente lê esse texto, a gente fala assim, mas por que Adão foi fazer isso? Se fosse eu no lugar de Adão, eu não teria feito isso. Verdade ou mentira? A gente sempre acha que a gente poderia ter feito melhor que Adão. Mas nós precisamos entender que quando Deus criou Adão, Adão foi projetado com perfeição. Ele era a imagem do Deus invisível. Ele era alguém que foi feito como a expressão daquilo que melhor Deus poderia fazer. Adão era o reflexo da perfeição de Deus, para agir exatamente como eu e você agiríamos. Ou seja, qualquer pessoa que estivesse no lugar de Adão não faria melhor do que o próprio Adão. E o que nós precisamos entender com isso é que nós não teríamos nos saído melhor. E o fato é que, perdão, todos nós estávamos em Adão. A gente tem que entender esse conceito oriental que a gente não entende, que é da solidariedade humana, é que Adão, por vontade de Deus, representava toda a humanidade. É como hoje nós escolhemos os nossos representantes. No segundo semestre, nós vamos escolher os representantes do município, quem vai ser o prefeito e quem vai ser os vereadores. Eles são os representantes, eles são escolhidos. E eles têm uma autonomia para fazer as coisas em nome da cidade, em nome do povo. Esse conceito é o conceito teológico da solidariedade humana. Naquele momento, Adão tinha responsabilidade sobre todos. Olha que perigo. Olha a responsabilidade. E o fato é que Adão pecou. E porque Adão pecou, todos nós pecamos. Não é que nós vamos pecar como Adão pecava, mas nós pecamos junto com Adão. Todos nós trazemos a consequência dos atos de Adão. É a representatividade humana. E nós lutamos com isso, porque a gente sempre acha que isso é injusto. Que a gente poderia ter feito diferente. E que a gente pode fazer alguma coisa diferente hoje. Não, eu não quero, imagina, eu não quero. Quem escolheu Adão? Que assembleia foi essa que eu não participei? Né? Não tinha que ter sido feita a convocação com antecedência? Por que ninguém me chamou? Eu teria escolhido outra pessoa. Mas a gente precisa entender isso. E se a gente não entende isso, a gente não entende o papel de Jesus. Porque é por causa da solidariedade no Éden é que é possível a solidariedade na cruz. Porque se não fosse assim com Adão, não seria assim com Jesus. Jesus também vem como um representante legal dos céus e vem morrer a nossa morte. Aí fica boa a história, hein? Porque a gente só olha para o lado ruim. Por que Paulo faz esse contraste entre a morte de Adão e a vida em Cristo? Porque assim como a morte entrou por um só homem, por causa da solidariedade humana, mas por essa mesma solidariedade humana, existia um caminho de um só homem perfeito, tão perfeito quanto Adão foi, a imagem e semelhança do próprio Deus. Poderia, sem pecado algum, pagar o preço pelo nosso pecado na cruz. Se nós aceitamos de Cristo como nosso representante legal na cruz, eu preciso aceitar também que nós somos também filhos de Adão. E que nós também temos a mesma natureza de Adão. E isso traz para nós a realidade de que há uma graça do Senhor sobre nós. A justificação é pela graça. Porque imagina se cada um de nós tivéssemos que se virar para se salvar. Não ia funcionar. Não ia dar certo. E essa justiça salvadora, ela ajuda-nos a termos clareza de quem é Deus. Que Deus é um Deus que é santo, mas Ele também é um Deus amoroso. E faz com que a gente aprenda a não cair em extremos. Nem no extremo em que olha para Deus só como um Deus santo, um Deus irado, um Deus que pune o pecado. E nem apenas um Deus que é um Deus gracioso, um Deus que é bonitinho, que é legalzinho e que ama todo mundo. A gente precisa, a partir dessa justiça salvadora,
desse contraste entre Adão e Jesus, e entender que Deus é santo e Ele é amoroso. Assim como Ele pune o pecado, assim como através da obra de um só homem, Ele diz lá no versículo 15, entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem. Mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. E não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. E o versículo 18 ele diz, consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. E ele termina o capítulo com as mesmas expressões com que ele usou no versículo 11, que termina a primeira parte. A primeira parte termina assim, não apenas isso, mas também nos gloriaremos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E agora ele termina usando a mesma expressão, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. O Evangelho, esse Evangelho, essa justiça salvadora, nos ajuda a mantermos centrados, ajuda-nos a escapar de um legalismo que acha que a gente pode se salvar através da nossa própria justiça, através da nossa própria moralidade. E aí, quando as coisas começam a dar errado, a gente começa a achar assim, que pecado que eu fiz? Onde eu errei? Por que Deus está me punindo? Mas aqueles que entendem o Evangelho, entendem que existe um Deus santo e que quer nos resgatar das consequências do pecado e que nos oferece a graça através da salvação perfeita em Jesus. E ao mesmo tempo, se nós nos mantermos centrados no Evangelho, vai também nos ajudar a escapar desse liberalismo que tem acontecido nos últimos dias, que diz que Deus é um amor, e que Ele é gracioso, e que não precisa de justiça salvadora, que no final tudo vai dar certo. A gente precisa entender a ofensa que aconteceu no Éden, e entender que precisou ser pago um preço alto, e que ninguém é salvo de graça. E que no fim as coisas não vão dar certo para quem não entender a justiça salvadora, quem não entender a justificação pela fé. O Evangelho, queridos, vai sempre nos mostrar essa justiça salvadora, vai nos oferecer um Deus que é santo, mas é amoroso. Um Deus que exige de nós retidão, mas um Deus também que nos mostra graça, que nos mostra perdão. Essa é a justiça salvadora de Deus. Que possamos nos manter focados nessa justiça salvadora. E para terminar, 3 perguntas para você fazer uma reflexão no seu coração. De que maneira você está desfrutando da amizade de Deus hoje? Depois de tudo que nós ouvimos e da maneira magnífica como Deus promove a reconciliação e a gente tem esse privilégio de usufruir dessa amizade, como é que você está desfrutando isso? Será que você desfruta de algo para você mais importante do que a própria amizade com Deus? Uma segunda pergunta, onde você se sente tentado a buscar alegria fora de Deus? Será que você ainda tenta ter algo para ser feliz, quando tudo que você precisa para viver a vida cristã já habita em você, em Cristo Jesus? E por último, existe um sofrimento ou uma decepção em sua vida que você enxerga como um castigo divino, em vez de enxergar Deus trabalhando para aproximar você dele? Pense nessas perguntas. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo, que Ele nos concedeu. Tudo que nós precisamos para viver a vida cristã, vivemos o próximo semestre,
Vivemos o 1º de julho, amanhã, já habita em nós. Deus já nos concedeu. A justiça salvadora já foi decretada em Cristo Jesus naquela cruz. Não há nada que possa impedir você de viver a vida abundante, cheia de gozo e alegria, hoje e agora. Porque tudo que você precisa, Jesus pagou naquela cruz por mim e por você. E nós precisamos viver uma vida não com otimismo e nem com pessimismo, mas com esperança, porque agora nós temos paz com Deus e livre acesso pela graça ao Pai, e nos gloriamos na esperança da glória, porque o melhor ainda há de vir, o melhor ainda está para vir, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por esta noite, obrigado pela Tua palavra. Sua palavra é rica, ela é viva, e ela nos confronta, ela nos desperta, nos ilumina. Louvado seja o nome do Senhor Jesus pela Tua palavra, e que possamos, Senhor, guardá-la em nossos corações, aplicá-la nos próximos 6 dias, vivermos, ó Pai, de esperança em esperança, sempre, Pai, ajustando o nosso foco, mesmo que haja tribulações, mesmo, Senhor, que viemos a ser, de alguma maneira, impactados, assolados, Senhor, pelo caos desse mundo, que nós não percamos o nosso foco em Deus, possamos continuar vivendo um dia de cada vez, confiantes na Sua graça e no Seu cuidado, e que o amor do nosso Deus Pai, a graça do Seu Filho Jesus e a profunda comunhão, o poder, a amizade, a consolação do Espírito Santo seja sobre nós, hoje, amanhã e sempre. Amém, amém, amém. Que Deus abençoe a todos com uma semana de paz.